A gente não tem, dentro da psicologia, estudos antigos, consolidados, etc., sobre o que acontece com a saúde mental da população durante uma pandemia. Porque a gente, enquanto psicologia, a psicologia é uma ciência muito nova. A psicologia, ela começou a se construir a partir da segunda metade do século XIX, e ela foi ganhando força, né, enquanto ciência, e ela ainda é mais de uma ciência junta, né, então são muitas psicologias, ela foi ganhando força a partir do começo do século XX. No Brasil, a profissão, né, de psicóloga, ela só foi instituída na década de 60, né, então a gente nunca teve uma pandemia depois que a psicologia já existia. Então, a gente também não tem estudos que possam nos dizer assim, o que vive uma população numa situação de pandemia. A gente tem outros estudos, a gente tem, por exemplo, a psicologia das emergências e desastres. É uma área da psicologia que procura apoiar as populações, né, os grupos populacionais, quando tem uma tragédia, como é o caso, por exemplo, daquela lá de Brumadinho, ou quando tem uma queda do World Trade Center. Enfim, né, a gente tem psicologia para isso, terremotos, né, então a gente tem ferramentas para apoiar a população nesse tipo de calamidade pública. Mas a pandemia também se afasta disso. Ela se aproxima em alguma medida, mas ela se afasta. E por várias razões, né? Primeiro que um desastre, uma calamidade pública, assim, um desastre, ele acontece num momento do tempo e depois ele acaba. Então, por exemplo, caiu um prédio. Ele caiu e depois acabou. Está caído lá, né? Então, a gente, depois que o prédio caiu, a gente vai tentar conversar com as famílias daquele prédio, com as pessoas que perderam pessoas queridas, etc., né? Sei lá, Brumadinho. Teve um dia lá que rompeu a barragem, inundou a cidade inteira, né? Muita gente perdeu a vida, perdeu as casas, etc. A gente consegue, então, agir junto àquela população, né? Tanto individualmente quanto coletivamente, para poder apoiar na reconstrução da vida e das esperanças e do lugar e tudo mais. Porque aquilo acabou, né? E aí a gente vem de fora também para poder prestar essa ajuda. Então, por exemplo, lá em Brumadinho, devem ter vindo profissionais de outras cidades, né? De Belo Horizonte, etc., para apoiar aquela população. Na pandemia, não. Na pandemia, é como se eu estivesse lá no meio de Brumadinho, a barragem rompeu, todo mundo está inundado, eu também, e eu estou tendo que ajudar a minha população, apesar de eu também ter perdido tudo. Eu também sou psicóloga e também sou uma pessoa que estou sofrendo com a pandemia, porque todos nós estamos, né? O mundo inteiro está. Então, é uma visão diferente, a gente não consegue ter um olhar de fora que a gente teria numa situação de emergências ou desastres, a gente consegue ter um olhar que é de dentro também, é de quem compartilha com as pessoas dessa mesma tragédia que está sendo a pandemia de Covid-19, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe uma situação assim, que o desastre está acontecendo o tempo todo, em que a gente olha para a situação, assim, tem locais que ainda não começaram a sofrer os efeitos da pandemia, se bem que agora está mais difícil, né, no final de 2020, mas lá no comecinho do ano, vamos pensar lá em fevereiro, março, tinha locais em que ainda estava tudo tranquilo, ainda não tinha nenhum caso de Covid confirmado na cidade, estava todo mundo vivendo vida normal. Tinha locais como a China que já estavam terminando de lidar com o primeiro surto, né, com a primeira onda da doença. E tinha locais que estavam vivendo naquele momento a primeira onda da doença, como, por exemplo, a Itália, né, estava um monte de gente morrendo, etc. Então, é uma situação que não tem começo, meio e fim. Diferente de um desastre que tem começo, meio e fim, é uma situação que não, que vai acontecendo continuamente e que não tem tempo para acabar também. A gente não sabe quando é que vai acabar isso, né? Bom, isso se tornou um grande desafio para a saúde mental. E a gente percebe o quanto as pessoas estão sofrendo, e mesmo assim a gente não tem ainda muitas ferramentas consolidadas para apoiar a população. Com isso, gente, foram surgindo, na minha opinião, uma série de bobagens. Um monte de coach de pandemia que foi surgindo para poder orientar a população, né? O que eu estou chamando de coach de pandemia? Era assim, mantenha uma rotina. Eu pensava, manter a rotina? Meu amigo, minha rotina era muito diferente. Minha filha ia para a escola, eu ia dar aula presencial, tudo era muito diferente. Como é que eu vou manter a rotina? Eu não tenho como manter a rotina. Talvez eu tenha como criar uma nova rotina.
manter a mesma, não existe como, né? Aí vem assim, coma bem. Eu pensava, rapaz, eu tô tentando comer bem, claro, eu gosto de cozinhar e tudo, mas eu vou comer bem assim sempre? Eu não tenho mais ninguém para me ajudar, não tenho mais restaurante, porque no começo nem pedir comida em casa a gente estava pedindo, né, de medo. Hoje em dia a gente já pede comida, mas enfim, não tinha como ir num restaurante, como pedir comida, não tinha como contratar alguém para me ajudar, e eu estava com uma casa, uma filha e um trabalho para dar conta, né? Eu falei assim, tá, eu vou tentar comer bem, agora eu posso garantir que eu vou comer uns hamburgão à noite de vez em quando, né? Umas batatas fritas, porque, gente, e aí também é uma questão de saúde mental, né? A gente conseguir relaxar um pouco, falar, olha, hoje eu não vou parar para cozinhar, cansei, né? E então, assim, o que eu via era uma série de cobranças, na verdade, para as pessoas, que muito mais do que conselhos, eram meio que cobranças, né, que a gente estava colocando para a população. E as pessoas, quando viam assim, poxa, é fácil, né, era só eu manter a rotina, eu comer bem, eu fazer caminhadas, eu me exercitar na frente do computador, eu parar de ler notícias, etc. É tão fácil, todo mundo deve estar conseguindo, menos eu. E as pessoas começaram a se cobrar tanto com isso que começaram a ficar piores até, né? Quem levou isso muito a sério, né? Então, o que eu fui vendo era assim, rapaz, quando as pessoas me perguntam assim, o que eu recomendo, eu dizia, eu não sei o que recomendar nesse momento. Eu acho que a gente vai ter que aprender com essa vivência da pandemia primeiro, para a gente ter evidências científicas, para a gente ter dados empíricos primeiro. Aí depois a gente começa a pensar, né, o que a gente pode recomendar para a população. Nesse momento eu dizia assim, olha, como você se sente bem? Faça aquilo que você acha que vai te fazer sentir bem, né? Então, no começo, eu acho que teve muita coisa que foi colocada que a gente não tinha nenhuma comprovação, né? Não tinha nenhum dado empírico que sustentasse aquilo, né? E aí, então, hoje em dia, eu já consigo ter uma visão melhor, assim, do que está acontecendo, do que as pessoas estão sofrendo, né? Porque já é aí quase um ano de experiência em cima do assunto, né? E de estudo. Bom, naquele momento, então, né, explicando um pouco sobre o meu projeto, de onde que eu estou falando, então, com que dados eu estou falando, a gente tinha aqui no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, um projeto de plantão psicológico. O que era isso, né? A gente ficava lá numa sala do campus, né, de Paulo Freire, para atender pessoas sem necessidade de agendamento, né? Então, chegava, por exemplo, alguém e a gente só pegava o nome, idade, etc., né? Os dados básicos, e a pessoa já entrava para atendimento, né? Esse atendimento não era uma psicoterapia tradicional, no sentido assim, de vamos acompanhar você toda semana, sei lá, terça-feira, das 9 às 9h50, durante vários meses, né? Não era isso, era um projeto de atendimento emergencial no momento da crise, como se fosse um pronto-socorro. Então, o que a gente procura observar no plantão é assim, do que a pessoa está sofrendo agora, nesse momento. Não importa o que, não é que não importa, assim, mas o mais importante não é explorar como foi a sua relação com a sua mãe na infância, né? Sei lá, essas questões antigas, elas são importantes na medida em que elas se relacionam com a crise de agora, mas elas não são o principal foco da análise, né? A análise é muito assim, tá, diante disso que você me conta, o que nós temos para hoje? Que recursos nós temos, então, para você sair dessa crise, dessa emergência? E então, a gente começou a fazer esse projeto, né, e esse projeto, assim, de plantão psicológico, não é uma coisa de agora, não. Esse serviço, ele existe há muito tempo. Ele existe desde a década de 70 no Brasil. E é um serviço brasileiro, tá? Esse método de atendimento, que é o plantão psicológico, ele foi criado no Brasil, lá na USP, né, na Universidade de São Paulo. E aí, assim, como eu me graduei lá, eu estagiei no plantão psicológico da USP por um ano inteiro. Então, eu tinha essa experiência, na verdade, da época de estágio, né? E estava sendo muito bacana, mas a gente só conseguiu trabalhar dessa maneira durante um mês, porque aí começou a pandemia, a gente precisou parar tudo e começar tudo de novo, né? E assim, no começo a gente achou que, daqui a pouco a gente volta aí, né? Vamos ficar aí 15 dias, um mês afastado, depois a gente volta, né? Mas as coisas não foram assim, como vocês bem sabem, né? E a gente foi percebendo que a gente não ia voltar tão cedo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a receber muitos pedidos, né? Não tem algum serviço aí na universidade que atenda? Eu estou precisando. Minha filha está precisando.
meu amigo, etc., né? E gente, às vezes, que eu nem conhecia, que pegava meu número, sabe, Deus de onde, e vinha perguntar se eu não podia fazer atendimento, né? Quanto você cobra até, né? Gente, eu sou professora de universidade pública, eu não estou atendendo, né? E aí, no fim, o que eu fiquei pensando, poxa, justamente nesse momento em que a população está mais precisando de nós não podemos atender, né? E aí eu pensei, mas será que não mesmo? Não tem um jeito de fazer isso? E foi aí que me veio a ideia de fazer o serviço virar online, né? Aí, a princípio, eu conversei com o professor Caio Rudá, que estava comigo no projeto, e a gente até deu risada, assim, era uma brincadeira, mas aí ele falou assim, mas não é que dá para fazer? Por que não, né? Vamos tentar? E aí eu pensei, bom, se ele é maluco que nem eu e vai apoiar isso, então vamos, né? Mais um maluco aí para apoiar, dá para fazer. Bom, daí a gente passou a pensar num protocolo, né? Para isso, e o que eu percebi é que não daria para manter o projeto como antes, sem a necessidade de agendamento, infelizmente. Porque ia ser meio complicado para a gente, por exemplo, eu ficar aqui numa sala do Meets lá, durante horas, esperando alguém entrar, e se entrar outro depois, sabe? Como é que eu vou atender? Eu não tenho mais uma recepção aqui para poder atender as pessoas, né? Então, eu comecei a pensar numa outra proposta, né? Essa outra proposta, então, é a que a gente tem hoje, que talvez alguns de vocês já até tenham ouvido falar, né? Alguns talvez até já tenham participado também, né? Como usuários do plantão, que é aquela de que a pessoa se inscreve num formulário online e a nossa equipe entra em contato, né? E aí, que equipe que é essa, né? Eu não quis colocar meus estudantes que estavam começando o estágio agora para atender no meio da pandemia online. Era uma coisa que nem eu sabia se eu sabia fazer, quanto mais né, estudantes que estão começando agora, né? Então, eu comecei a convidar primeiro amigos, pessoas que são queridas minhas até, que já trabalharam comigo em outros momentos, que eu confio muito, inclusive, e convidei, as pessoas toparam. Então, a gente começou o projeto assim, estava eu, o professor Caio, o professor Alexandre, aqui do campus de Teixeira. Além de nós, também estava uma técnica administrativa lá da UFABC, que foi onde eu já trabalhei, Clarissa, e Carla, que é uma técnica administrativa do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, e João, né, que é o técnico administrativo daí do campus Jorge Amado, da UFSB. A gente começou assim. Mas a demanda foi aumentando tanto que a gente foi ter que pensar em formas de expandir a nossa equipe, né? E aí a gente começou a expandir, primeiro por uma parceria com o IMS da UFBA, Instituto Multidisciplinar de Saúde. Aí a Camila falou, né, que eu estou como professora colaboradora externa no mestrado em Psicologia da Saúde de lá, e lá eles também estavam com um plantão psicológico online, muito parecido com o nosso. Então a gente resolveu juntar os serviços. E aí, a princípio, a primeira grande colaboração que a gente teve foi por meio dessa parceria, que aí os alunos do mestrado atendiam também, né? E depois, ainda com uma demanda maior ainda, a gente começou a ter até fila de espera, que é uma coisa que no plantão não tem cabimento, né? Porque o plantão é para um momento de crise. Se a gente fica com uma fila de espera de um mês, já passou a crise. Então, não tem lógica, né? A gente descaracteriza o plantão com isso. E aí, para a gente evitar essa fila de espera, a gente acabou abrindo 2 cursos. Um curso de aperfeiçoamento, em modalidade de pós-graduação, então, e um curso de extensão. E os estudantes desse curso, que está tratando só sobre plantão psicológico, então, eles estão atendendo como parte da carga horária do curso, inclusive, né, o atendimento supervisionado. Bom, então a gente passou a ter aí o plantão psicológico funcionando, né, e agora a gente está funcionando bem, assim, pelo que eu tenho visto, o máximo de espera que uma pessoa tem, a partir do momento que ela nos comunica o horário que ela pode e tudo mais, é de uma semana e pouco, assim, né? Então, a gente está conseguindo atender mais dentro do período de crise mesmo, né? Bom, como era uma coisa totalmente nova, o plantão psicológico já existe há muito tempo, o online passou a existir esse ano, né? Então, eu resolvi também criar um projeto de pesquisa em cima disso, para a gente justamente poder pensar como que está esse serviço, se ele está funcionando, se está dando certo, e também o que é que as pessoas estão trazendo de demandas para o plantão nesse momento de pandemia, né? E a gente criou, então, um projeto de pesquisa, foi aprovado muito rapidamente na Comissão de Ética, por ser relacionado, então, à pandemia de Covid, e ele está em andamento.
Esse estudo que eu vou mostrar para vocês é um dos primeiros artigos que a gente está escrevendo, né? A gente já teve outros para congressos, né? Artigo completo para congresso. Mas em termos de artigo para periódico, é o primeiro que a gente está escrevendo sobre a situação do plantão psicológico, sobre as demandas que surgiram na pandemia, né? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Ele ainda não está pronto, mas as análises, sim, estão prontas. Então, eu trouxe para vocês verem o que a gente tem aqui. Bom, eu vou ter que agora minimizar aqui a tela, né? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, podem usar o microfone, né? Bom, então ele se chama Impacto da Pandemia sobre a Saúde Mental, comparação das queixas apresentadas por diferentes grupos populacionais a um serviço de atendimento psicológico emergencial. Bom, o que é isso, né? Uma coisa que eu percebi quando eu estava atendendo é o seguinte, que, na verdade, a gente não tem, que queixas que as pessoas apresentam? Não tem muito como dizer isso, porque as pessoas são muito diferentes, porque a gente tem pessoas diferentes sofrendo de maneiras diferentes na pandemia. Então, se a gente for pensar assim, o que sofrem vocês, jovens estudantes universitários? É uma coisa, né? Agora, o que sofrem os idosos? É outra história, né? Então, depende da pessoa, depende do contexto em que ela está, depende das demandas pregressas dela, né? Pessoas diferentes sofrem de maneiras diferentes. Então, é muito difícil a gente dar uma orientação que sirva para todo mundo. A gente consegue ouvir cada uma das pessoas e, a partir do que elas nos trazem, a gente pensar junto em alternativas, em saídas. Mas dar orientações, assim, grupais é muito difícil, né? Dar orientações coletivas. E aí eu fiquei pensando, puxa, a gente tem aqui tantos atendimentos, como é que a gente vai dar conta de explicar quais são as demandas, né? Porque a essa altura do campeonato, a gente já fez cerca de 1.000 atendimentos. E aí, assim, nesse projeto de pesquisa, cada atendimento gera um diário de campo, que é um documento em que o psicólogo ele vai dizer o que foi que a pessoa trouxe no atendimento, como é que o atendimento funcionou, se deu certo a questão da tecnologia, se não deu, né? Então, esses diários de campo, eles são anônimos, a gente só coloca um ID, né, que é uma chavinha para eu saber quem é a pessoa, se eu quiser, depois, para poder comparar com os dados sociodemográficos, né? Mas os diários de campo, eles são analisados de forma anônima, a gente não coloca nome de ninguém neles e tal. A gente evita até colocar cidade, colocar alguma informação que identifique, assim, né? Então, a gente passou a analisar esses diários de campo todos, né? E aí, gente, a gente tem mais de 200 diários de campo atualmente. A gente deve ter cerca de 300, porque tudo bem, né? Nem todos os psicólogos entregaram e tudo mais. Então, de cerca de 600 pessoas que a gente conseguiu atender, a gente tem mais ou menos a metade dos diários de campo, né? E aí eu falo que são 1.000 atendimentos, porque às vezes tem retorno, né? Às vezes a gente acaba marcando um retorno, então acaba que uma pessoa é atendida mais de uma vez. Mas, enfim, eu pegava aquele monte de diário de campo e falava, nossa, é muito difícil falar sobre isso, porque são muitas demandas diferentes, né? E aí eu pensei, eu vou ter que, na verdade, agrupar a minha população, pensar em formas de criar grupos, categorias de população mesmo. O que sofrem as mulheres? O que sofrem os homens? O que sofrem as pessoas pretas e pardas, né? O que sofrem as pessoas pobres e as pessoas de classe média? E aí eu tive uma ideia a partir da estatística quantitativa mesmo, que é uma análise estatística que se chama análise de clústeres. Então, o que faz uma análise de clústeres, né? Uma análise de clústeres, ela busca agrupamentos de população, ela busca perfis de pessoas parecidas, né? Formar grupos de indivíduos que tenham características parecidas. Isso é muito usado no marketing. Então, por exemplo, para o pessoal do marketing, se eles querem vender, não sei, farinha de trigo, vai? Eles podem ter farinha de trigo com uma propaganda que vai atingir as vovós, por exemplo, que gostam de fazer bolo para os netos. Pode ser um perfil de população que eles querem atingir. Mas eles vão ter outro tipo de propaganda para atingir os homens que estão começando a cozinhar agora. Outro tipo de propaganda para atingir as donas de casa práticas que não querem ter trabalho, só querem fazer rapidinho, né? Então, eles costumam usar muito essa análise, eles costumam agrupar pessoas com características semelhantes para poder fazer propagandas direcionadas para aquele público, para aquele perfil, né? E aí, eu então, contratei, na verdade, o serviço de um estatístico para me apoiar, porque, assim, saber a teoria do teste eu sei, saber fazer ele na prática é outra história, né? E
E eu fiz, então, essa análise de clusters para tentar criar uma segmentação aqui na minha população, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, como é que ficou essa análise de clusters e que demandas essas pessoas apresentaram nos diários de campo, porque uma vez que eu segmentei, eu já podia olhar os diários de campo e ver o que demandas que foram apresentadas. Então, só para explicar para vocês, né, quem são essas pessoas, né? São aqueles que participaram do plantão, sempre maiores de 18 anos, que assinaram não, né, mas marcaram lá no termo de consentimento livre e esclarecido que eles estavam dispostos a participar, né? Aqui eu expliquei como funciona o plantão, né? E quais foram os resultados, né? Olha, entre 22 de abril, que foi quando a gente começou o plantão, e 17 de novembro, que foi a última vez que eu retirei os dados lá da nossa planilha para poder analisar, a gente teve uma participação, aqui saiu. A gente teve aqui um número de acessos ao nosso formulário de 2.682 acessos, né? Agora, é claro que nem todo mundo se inscreveu. Então, desses 2.682, eu consegui 495 que a gente poderia fazer essa análise, né? Por que a gente teve a perda? Ou porque as pessoas não terminaram de se inscrever, ou então porque era menor de 18 anos, então não podia ser atendido, ou porque não aceitou participar da pesquisa, e assim por diante, né? Então, a gente teve 495 pessoas que a gente conseguiu colocar na nossa análise. Eu vou mostrar para vocês agora um outro arquivozinho aqui, que é o que o estatístico me mandou, que vai dar para entender melhor o que é essa tal dessa análise de clusters, para vocês verem aqui, né? Então, esse aqui. Então, primeiro aqui ele está explicando como é que a gente criou uma série de variáveis e tudo a partir do banco, né, que a gente teve que fazer. Mas o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu mostrar umas figurinhas aqui embaixo. Então, é o seguinte, ó, o que a gente colocou na nossa análise, né? Primeiro, se pertence à comunidade acadêmica de uma das universidades participantes ou não. Gabi, não está aparecendo o arquivo, não está aparecendo. Então, vamos lá. De novo. Vê aí se vai agora. Agora foi. Então, beleza. Então o que a gente colocou na nossa análise? Foram 10 variáveis. A primeira é se pertence ou não à comunidade acadêmica das universidades participantes, né? A outra é o nível máximo de escolaridade que a pessoa completou, raça ou cor, conforme o IBGE, se é profissional de saúde, questão de gênero, né, mulher, homem, eu prefiro não responder, estado civil, situação ocupacional, que é se está empregado, se é trabalhador informal, se é aposentado, se é desempregado, estudante, né? Grupos de idade, que a gente fez por faixa etária, assim, de 18 a 20, né, porque na verdade era de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, quer dizer, por década, assim, né? Se tem filhos dependentes, menores de idade, no domicílio, e se tem idosos no domicílio. Então, essas são as coisas que a gente resolveu pesquisar, né? Vejam, isso aqui, vocês vão achar uma maluquice, né? É um dendrograma. O que será que é um dendrograma, então, né? Um dendrograma é um gráfico que ele vai mostrar o seguinte, é como se eu pegasse todas as pessoas que eu tenho na minha amostra e colocasse no eixo X aqui embaixo. Então, sabem qual é o eixo X, né? Esse que está aqui deitadinho na horizontal. Então, cada pontinho nesse gráfico é uma pessoinha embaixo, certo? Quanto mais próximas essas pessoas estão aí embaixo, elas responderam mais parecido ao questionário. Então, por exemplo, uma respondeu que tem 18 anos, a outra também. Uma respondeu que tem filho, a outra também. Então, a gente vai colocá-las próximas aqui no dendrograma. E quanto mais distantes, elas responderam mais diferente ao questionário. Então, entre essa pessoa mais da esquerda e aquela pessoa mais da direita, teve uma distância enorme, quer dizer, elas responderam completamente diferente ao questionário.
E entre a pessoa mais da esquerda e a que está bem do ladinho dela, elas responderam muito parecido. São quase que irmãs gêmeas, assim, de resposta, né? Isso é o dendrograma, né, que vai fazendo. E aí, ele vai mostrando os agrupamentos possíveis, né? Desde agrupamentos pequenininhos, que vão formar muitos subgrupos, até um agrupamento que tem mais aqui em cima, que só teria 2 grupos. Tá vendo? Que lá em cima a gente só teria 2 grupos. Cabe a nós, então, decidir qual é o nível de agrupamentos que a gente quer, quantos grupos a gente quer formar, né? Então, esse é o primeiro desafio. E para isso a gente olha para algumas análises, né? Então, para a gente, tem uma análise, que eu não vou entrar muito aqui, porque não é interessante agora, mas assim, a gente olha para todos esses numerozinhos aqui, para ver qual é o melhor número de grupos possível. A gente testou, então, desde 2 até 7 grupos, porque mais que isso ia ficar meio difícil de interpretar também, né? E aí a gente vai olhando para todos esses numerozinhos aqui, e o que a gente usa mais é essa aqui, ó, soma dos quadrados, né? Essa soma dos quadrados, quanto menor ela for, melhor para nós. Mas também, muitas vezes, a soma de quadrados diminui pouquinho e o número de grupos vai aumentando e ficando mais difícil de interpretar. Então, a gente prefere um lugar, assim, que não tenha tantos grupos assim, mas que tenha uma soma de quadrados legal, né? Que a gente consiga também ter uma validade boa nisso. Aí, para isso, a gente olha esse gráfico aqui, ó, onde forma tipo um cotovelo no gráfico, né? É o ponto legal de agrupamento. Nesse caso aqui foi no número 5 clusters. É onde o gráfico dá uma guinada, assim, tem tipo um cotovelo nele, é aí que a gente vai parar, então, de formar grupos, né? E então a gente resolveu formar 5 clusters, 5 grupos. Aí aqui a gente fez o dendrograma já pintadinho, ó, que grupos são esses? São essas corzinhas aqui. Então a gente tem um grupo grande aqui à esquerda, que é um azul aqui escuro, tem um outro grupo um pouquinho mais aqui à direita, que é um azul mais clarinho, aí tem outro grupo aqui que é um azul mais clarinho ainda, aí vem um amarelo e vem um verdinho aqui à direita. São esses os clusters, então, que a gente formou. 5 grupos, né? Bom, aí quando a gente faz isso, a gente passa a ter um novo desafio, que tá, mas e aí, que grupos são esses? Quais são as características das pessoas que estão nesses grupos, né? Então, a gente passa a pensar agora até num nome para eles, né? Que grupo que é? É o grupo, sei lá, das mulheres, é o grupo, não sei, né, dos jovens, é o grupo do quê? De professores? O que é? E aí, então, a gente olha para as estatísticas descritivas, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou isso. Ajuda para pegar por aqui. Ficou muito bacana. Agora acho que vocês vão começar a entender onde eu queria chegar, assim, né? Olha só, num primeiro cluster, que a gente tinha nele, deixa eu lembrar, tinha 200 e poucas pessoas nele, a gente ficou com jovens, né? A maioria das pessoas era jovem, né? Então, de 18 até no máximo uns 30 anos, e nenhuma delas morava com idosos. Num outro grupo, que é o grupo 2, ficaram jovens também, mais ou menos na mesma faixa etária que no primeiro grupo, só que quase todos moravam com idosos, né? Num terceiro cluster foi interessante, só tinha profissionais de saúde. Então, profissionais de saúde foram considerados uma categoria à parte aqui na pesquisa. Num quarto cluster, a gente tinha muitas mulheres, tinha alguns homens, mas a maioria eram mulheres, e todo mundo tem filhos. Então, eu chamei aqui de mães. Embora tenha alguns homens, eu resolvi privilegiar aí as mulheres, né? Porque elas são maioria aqui, e eu acho que isso é muito representativo mesmo do universo feminino aí na pandemia, né? E por último, a gente teve que eram pessoas de meia idade, já depois dos 40, assim, alguns tinham filhos em casa, e todo mundo morava com idosos em casa. Eu não tive idosos mesmo, assim, pessoas com mais de 60, porque, na verdade, eles ficaram agrupados nesse de meia idade, né? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas com mais de 60 não tiveram muita afinidade com o computador para falar com a gente, então a nossa amostra tinha pouquinhos idosos, né? Acabou agrupando nesse de pessoas de meia idade. E então, assim, eu passei até 5 grupos que eu consegui interpretar, e que aí eu fui olhar quais foram as demandas que foram apresentadas na pandemia, né? Isso foi que eu terminei essa madrugada, de olhar que demandas que apresentaram, né? Então, vejam só como é que ficou. Deixa eu mostrar para vocês. Esse primeiro cluster, que é o dos jovens que não moram com idosos, eu imagino que vocês vão até se reconhecer aqui, né?
Então, eram 229 pessoas, 80% com menos de 30 anos, ninguém era profissional de saúde, ninguém tinha filhos menores de idade, ninguém dividia domicílio com pessoas idosas, em geral a pessoa tinha ensino médio ou graduação, 35% eram da comunidade acadêmica, né? E a maioria não, mas 38% se declarou estudantes, foi o grupo que mais teve estudantes em todos os outros grupos, né? Essas pessoas, quando elas falaram da pandemia, elas disseram o quê, né? Olha, eu estou me sentindo muito mal pela questão de estar com distanciamento social, porque eu estou longe da minha família, dos meus amigos, da minha rotina anterior, né? Então, essa foi a principal queixa diretamente relacionada com a pandemia. Algumas pessoas também estavam com medo de se contagiar, de contagiar familiares, né? E falaram, então, que tinham sentimentos de ansiedade, de medo, pesadelos, problemas de sono. Falaram também da dificuldade de se adaptar a essa nova rotina de trabalho, né? E a questão de luto, na verdade, foi bem pouquinha pessoa, assim, foram 3 pessoas, só que só uma delas o luto era realmente porque alguém morreu de Covid, né? Outra queixa que foi muito comum foram as familiares, as questões de relações com a família. Por quê? Olha, a gente estava numa situação em que muitas dessas pessoas tinham voltado para a casa dos pais ou de parentes, enfim, né? Porque a universidade parou, as aulas estão remotas, então eu também não tenho por que ficar gastando dinheiro aqui na República, também não preciso ficar sozinha aqui. Então, voltou para a família de origem. Quando volta para a família de origem, muitas vezes, aquelas questões que a gente deixou lá para trás, quando saiu da casa dos pais, elas voltam. Então, vou dar exemplo, né? Então, por exemplo, a pessoa vivia brigando com a mãe, porque a mãe não deixava sair para namorar, porque a mãe é muito religiosa, etc. E aí a pessoa volta para casa, ela antes tinha uma vida mais livre, ela encontrava namorado e tudo mais, ela volta para casa e a mãe começa a implicar com isso, né? Outra questão, a pessoa quer estudar, quer ficar trabalhando, estudando, etc. Essa questão, ó, eu quero trabalhar e tem uma pessoinha aqui chamando mamãe, né? A pessoa quer estudar e tudo, mas, na verdade, não pode porque a família está chamando, está incomodando, etc., né? E a mãe, ao mesmo tempo, mas você está aqui, eu quero atenção, né? Venha me ajudar aqui, eu preciso de ajuda aqui para lavar a louça, eu preciso de ajuda para fazer a comida, eu preciso de ajuda para cuidar do cachorro, eu preciso que vá no mercado, né? E as pessoas foram se incomodando também com isso, e começou a ter uma série de conflitos domésticos, né, por essa convivência intensificada. Né? A minha mãe acha que eu estou em casa, eu não estou fazendo nada, e quer ficar me cobrando coisa, né? Então, essa foi uma questão que apareceu muito também. Mais grave que isso, eu diria, foram as questões de LGBTfobia. Então, a pessoa que é gay ou lésbica, que morava na República e tinha uma vida mais livre, né, e podia exercer sua sexualidade livremente, voltou para casa e a família não aceita. E passa a ter toda uma situação de rejeição mesmo, situações muito fortes, da pessoa dizer assim, meu pai disse que preferia que eu fosse morta, eu sei isso que eu sou. Então, a gente viu umas situações muito graves aí de LGBTfobia que foram muito mais prevalentes do que eu podia imaginar até. Então, assim, dentro dos diários de campo, a gente teve muitos que falaram sobre isso, né? E situações de machismo também, né? Então, por exemplo, tem uma moça que contou que voltou para a casa dos pais, né? E os pais são bolsonaristas, né? Isso apareceu muito também, gente, o pessoal falando das brigas políticas em casa. É uma coisa que eu também achei impressionante, o quanto isso está trazendo de sofrimento para a população, né? Então, ela falou assim, eles não acreditam em pandemia, eles falam que tudo isso é uma grande bobagem, mas, ao mesmo tempo, também não querem que eu volte para minha cidade, lá para minha casa, porque vai que eu fico doente. Então, não tem nem nexo, né, o que eles estão falando. Ela falou assim, mas o que me incomoda é que eles são extremamente machistas. Eles defendem muito um irmão que eu tenho, e essa moça não é nem da UFSB, tá? Estou falando assim, não estou dando nome, mas vocês precisam se preocupar que vocês não conhecem, não. Tá em outra cidade e tal. E ela falou assim, eles defendem muito meu irmão, né, que é homem, ao mesmo tempo eles me julgam o tempo inteiro,
brigam comigo, me batem, e aí começou uma situação, inclusive, de violência física, né? E eles falam que eu sou comunista, por eu não ser bolsonarista, aí eu apanho por causa disso também, né? Aí ela acabou pegando Covid e a família exigindo que ela continuasse a vida normal, como se nada tivesse acontecendo, né? Enfim, foi uma situação gravíssima ali de violência mesmo familiar, e no plantão ela percebeu a necessidade dela ir embora para a cidade dela, querendo ou não os pais dela, ela já tinha pego Covid mesmo, já tinha passado tudo isso, né? E ela acabou, então, decidindo voltar para a cidade dela, né, depois da conversa no plantão. Então, vocês veem, né, a situação foi ficando muito tensa também em termos políticos, né? Isso foi uma fala muito recorrente aqui nesse grupo. Que mais? Mesmo nas situações em que o núcleo familiar se manteve o mesmo, né, aqui a gente passa a ter uma convivência 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. E então isso também vai intensificando uma série de questões, né, de conflitos e de apoio também, né, mas aqui a gente estava trabalhando com as queixas, então eu coloquei aqui mais sobre os conflitos. Então é diferente, por exemplo, a gente morar, sei lá, em 3 pessoas numa casa, em que a gente tem as nossas outras atividades, vai para a universidade, vai trabalhar, etc. Outra coisa é a gente ficar em 3 pessoas numa casa, 24 horas junto, fazendo tudo junto, né? Então a gente vai dormir junto, acorda junto, almoça junto, né? Eu mesmo assim, ó, eu não tenho queixas de dificuldades familiares no momento, estamos aqui na maior paz da pandemia inteira, né? Mas tem hora que eu penso, gente, que saudade de ficar sozinha em casa, né? De poder fazer o que eu quiser, ficar lá, né? Sem ninguém me chamar, né? E aí eu fico imaginando isso, porque aqui a gente até que tá de boas, assim, não brigamos, mas imagina se ainda tiver uma convivência conflituosa, como não deve ser isso, né? Você tá lá brigando o tempo inteiro, tem que olhar para a cara da pessoa o tempo inteiro. Então, foi uma questão também que surgiu nesse grupo. Imagino que vocês devam se reconhecer aí, né? Bom, em questão acadêmica, né? Olha, um pouco mais da metade das pessoas registrou questões acadêmicas. Em geral, começa assim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer tudo que eu tinha previsto para fazer, etc. Quando a gente vai conversar, a gente percebe que o nível de cobrança é altíssimo, nível de alta exigência nas alturas, intergaláctico. E que as pessoas exigiam de si mesmas uma produtividade igual a de antes da pandemia, e imediatamente. Então, assim, a gente perdeu toda a nossa rotina, toda a nossa referência de como fazer as coisas, e ainda assim as pessoas queriam continuar fazendo como se nada tivesse acontecido, como era antes, né? E imediatamente, sem se dar um tempo para elaborar essa perda da rotina, para se recriar, se reinventar, não. Hoje mesmo eu tenho que estar estudando do jeito que eu estudava antes. E muitas vezes era assim, mas espera, você falou que a universidade parou nesse momento, que você não está tendo aula, por que você está querendo estudar? Não, para eu ir adiantando os conteúdos lá para frente. Né? E por que você vai adiantar os conteúdos? Não, porque aí quando chegar lá eu já vou saber. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem nem muito nexo, né, a gente pensar. Então, assim, não, eu quero rever as coisas, porque eu tenho que me manter estudando, eu tenho que me manter produtiva, eu estou sendo inútil aqui, só fico aqui vendo live, né? Gente, esse sentimento de inutilidade que a gente tem vem muito da sociedade capitalista. A gente tem uma sociedade em que a gente só se valoriza se a gente estivesse fazendo alguma coisa produtiva. E essa produtividade, ela tem que criar coisas, assim, práticas mesmo, assim. Para a gente não é produtivo, por exemplo, eu estou fazendo almoço, eu estou cuidando da minha filha, eu estou brincando com ela, eu estou investindo na educação dela. Isso para a gente não é considerado produtividade. Produtividade, no meu caso aqui, é escrever artigo, é dar aula. Não é cuidar do meu jardim, por exemplo, né? Se eu fosse jardineira, sim. Aí, cuidar do jardim seria produtivo. Né? Se eu fosse cozinheira, sim. Fazer comida seria produtivo. Para a gente, produtividade é o que gera valor monetário. Então, por exemplo, se eu sou babá, cuidar de criança é produtivo. Se eu sou mãe, não. Por quê? Porque não dá dinheiro. Né? Então, a gente, na sociedade capitalista, enfiou na cabeça que produtividade é só o que dá dinheiro. E aí eu tenho visto discursos assim, eu ficava jogando no celular, mas agora eu estou trocando o jogo por um curso de inglês, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa produtiva, pensando no meu futuro. A gente está sempre pensando no amanhã. É como se a gente estivesse apostando uma corrida em que a linha de chegada vai ficando cada vez mais para frente.
o nosso horizonte, ele vai indo mais para frente conforme a gente vai caminhando, e a gente nunca se permite parar. Então, quando a gente tem uma pandemia que interrompe as nossas atividades, a gente tem que parar, a gente pira, porque a gente não está acostumado com isso, a gente não aceita isso mais, que a gente pode sim parar, que a gente pode viver sem ter uma produtividade no sentido de algo que gere dinheiro, que cuidar da nossa família, que estabelecer boas relações com as pessoas é super produtivo, na verdade, né? Principalmente para a nossa saúde mental, deveria ser, né? Então, isso foi uma queixa muito frequente, né? E as pessoas, assim, eu quero me manter produtiva, mas eu não consigo. Então, o trabalho nesse sentido foi sempre de tentar desconstruir essa noção de que a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa monetária, né? Que seja possível de monetizar. Então, e da gente começar, então, a aproveitar os momentos, já que a gente está com mãe, com pai, com irmãos e tal, então vamos curtir isso, né? Vamos curtir um pouquinho, e aos poucos a gente vai criando uma rotina que não precisa ser a mesma que antes, a gente pode ir criando ela aos pouquinhos, e aos pouquinhos também voltando a estudar, se for realmente o seu desejo, né? Então, isso foi um trabalho bem comum que a gente teve que fazer com esse público, né? E aí também tinha uma ansiedade muito grande, que era assim, eu preciso prestar concurso, e o concurso foi adiado, eu quero entrar na medicina, e eu não sei quando vai ser o processo seletivo do segundo ciclo, na UFSB, nossa, eu não posso botar isso no artigo, porque até eu explicar o que é a UFSB, acabou o artigo, né? Mas na comunidade da UFSB, essa demanda foi muito, muito, muito comum. Né? Então, assim, quando que vai sair o edital da medicina agora, né? E assim, mas vai sair um dia, né? E vai sair no mesmo dia para todo mundo, então relaxa. Não, mas aí vai demorar muito para eu entrar na medicina, né? Então, essa ansiedade também dos planos interrompidos, adiados, sem perspectiva de quando eles vão ser retomados, também fez muita gente sofrer, né? E aí eu estou falando das questões acadêmicas, mas teve gente que era o casamento. Eu tive que remarcar meu casamento, eu não sei quando que a gente vai poder se casar agora, né? Não sei nem se a gente vai conseguir fazer a cerimônia de casamento, né? Também podia ser um tratamento de saúde. Então, assim, eu precisava fazer um tratamento, sei lá, ortodôntico, né, dentário, meu dente está doendo, mas eu tenho medo de ir no dentista, não sei quando eu vou poder ir no dentista. Então, precisava fazer um tratamento, mas a UBS fechou por conta da pandemia, está só a UPA funcionando, e assim por diante. Então, muitos planos adiados, e essa noção da incerteza. Eu não sei quando é que isso vai abrir de novo. Esse sentimento de incerteza, todo mundo relatou em todos os públicos o tempo inteiro como algo que trazia muita ansiedade, né? A gente tem muito hábito de ter o controle sobre a nossa vida, sobre o tempo das coisas, né? Então, assim, eu tenho um plano que agora no final do ano, minhas festas de fim do ano vão ser assim, ano novo, vida nova, meus planos são esse. E agora? Agora a gente já não consegue mais traçar esses planos. Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda no Natal, se eu volto para casa da minha família em São Paulo ou se não, porque é pandemia, né? E a gente está com uma onda mais forte agora. Ainda estou aqui refletindo se eu vou sair daqui e vou ver minha família ou não, né? Então é isso, a gente não consegue mais traçar planos, a gente passa a ter que viver um dia de cada vez. E isso dá uma angústia danada, principalmente para pessoas que são muito controladoras, que costumam ter plano para tudo, né? Bom, em relação também às queixas financeiras, isso também aconteceu, né? Demissões, ou então eu vendia docinho na faculdade, e agora eu não vou mais para a faculdade, eu não tenho mais como vender docinho. Então, questão de quem já estava desempregado, e agora eu não consigo mais procurar emprego mesmo, né? Porque se antes eu não consegui, imagino agora na pandemia. A questão do trabalho remoto, como que eu lido agora com o trabalho remoto? Esse trabalho remoto foi gerando aí uma série de conflitos entre os colegas de trabalho ou com superiores hierárquicos, né? A minha jornada de trabalho agora não existe mais. Eu estou sempre com o celular ligado e o chefe manda mensagem até 10 horas da noite do domingo. Né? Então, isso também foi bem recorrente. E olha, isso aqui, relacionamentos afetivos. Em todos os serviços de psicologia isso aparece, viu, gente? O amor é o grande bem e o grande mal da humanidade. Então, a gente atendeu também muitos casos de questões de relacionamentos afetivos. Em alguns casos, isso tinha a ver com o impacto da pandemia, sim. Como, por exemplo, a pessoa mora em outra cidade, ela não tem mais como visitar, porque não tem mais transporte coletivo, né? Transporte intermunicipal. Então, questões assim apareceram bastante.
E assim, uma coisa que eu fiquei muito triste, assim, que chamou muita atenção, a questão dos relacionamentos abusivos e da violência de gênero, né? Essa foi uma queixa que em todos os clusters isso apareceu. Então, desde das moças aí que estão na graduação, até as senhorinhas, assim, senhorinha não, né, mas, enfim, as senhoras de 50 e tantos anos, que já têm netos, etc., a gente vê a situação do relacionamento abusivo com queixas de violência extremas, muitas vezes, envolvendo estupro, envolvendo realmente ameaças de morte, envolvendo violência física a ponto de deixar marcas no corpo mesmo, né? E assim, agora eu não estou mais atendendo, mas eu estou supervisionando os psicólogos que atendem. Então, uma vez por semana a gente conversa sobre os casos e tudo, né? E assim, até mesmo os psicólogos ficam muito impactados com esse tipo de situação. E muitas vezes eles me ligam antes até da supervisão para conversar, porque é muito impactante para a gente também determinadas situações, né? E a gente registrou isso em todos os clusters, tá? Então, isso realmente é uma coisa que a nossa sociedade precisa rever muito, essa cultura machista e patriarcal que está levando tantas mulheres a um adoecimento, né? E porque estão dentro de relações abusivas e sair delas é uma coisa muito difícil, né? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa. Ontem, quando eu vi isso, eu falei, rapaz, realmente tá demais isso, né? Eu já tinha essa impressão e agora eu constatei que foi mesmo, né? Bom, em relação ao cluster 2, jovens que moram com idosos, as demandas foram muito parecidas com o cluster 1. Nesse caso, não teve tanta diferença. Mas algumas coisinhas mudaram, né? Então, a gente percebeu mais a ansiedade em relação a, por exemplo, passar alguma coisa para alguém da família, sabe? E se eu pegar a Covid e passar para minha avó, que mora aqui comigo, por exemplo, né? E também em relação no caso das queixas acadêmicas, algumas dificuldades, assim, de manter, por exemplo, a questão do trabalho com a questão acadêmica, né? Então, assim, eu trabalho e eu tenho as atividades remotas da universidade para fazer, e eu não estou dando conta. Então, isso foi mais comum nesse grupo. Eu imagino que seja mais o grupo de pessoas que são do município, né, que são daqui da região, e que moram, então, com a família de origem, e que são pessoas trabalhadoras também, né, diferente de quem mora em república, que muitas vezes é sustentado pelos pais e tudo mais. Mas é só uma hipótese minha, né, uma suposição, não sei se é exatamente essa a questão. Agora vamos passar, então, para um que eu acho que agora é Camila que vai se identificar, né, profissionais de saúde. Então, a gente teve 43 profissionais de saúde agrupados nesse cluster, né, em geral, eram pessoas um pouco mais velhas que os clusters 1 e 2, né? Então, a gente tinha 80% até 50 anos, né? Quase 50% tinham entre 30 e 49 anos. Em geral, eram pessoas também com maior escolaridade que os outros clusters, quase todo mundo tinha escolaridade superior ou pós-graduação. Em geral, eram pessoas casadas ou em união estável. 1/3 tinha filhos menores de idade, mas ninguém tinha idosos morando em seus domicílios. E eu fiquei pensando que muito provavelmente isso aconteceu porque, ainda que alguém tivesse idosos morando no município, nesse momento não tem mais, né? Se eu sou profissional de saúde, eu moro com meu avô, sinto muito, o vovô vai ter que ficar na casa de outra pessoa. Ou então eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Mas eu não vou ficar morando com meu avô para poder passar a Covid para ele, né? Então, eu imagino que foi por isso que a gente não tinha ninguém aqui nesse cluster morando com idosos. E assim, na verdade, teve pouca gente, pelo menos nessa pesquisa até o momento, que registrou queixa realmente relacionada com a pandemia. A maioria registrou queixa sobre familiares, né? Principalmente relacionado com os filhos, com o que fazer com os filhos. Então, foi uma outra situação, assim, queixas de relacionamentos amorosos, né? E a gente viu algumas queixas em relação ao trabalho também, quase sempre relacionadas ao medo de contrair a doença e a relação também com os colegas de trabalho no momento de muita tensão, né, que é esse da pandemia. Então, foi um grupo bem diferente, assim, dos demais, né, foram outros tipos de queixas. Agora, a violência de gênero também tinha, né,
Então, é uma outra situação aqui. Aí a gente vem para as mães, né? O grupo 4 é o das mães. Em geral, olha, eram 105 pessoas, 99% declarou ter filhos menores de idade, né? E a gente tem quase que 90% de mulheres, né? Então a gente tem alguns pais aqui no meio também, tá? Mas 90% aqui eram mulheres. Ninguém aqui era profissional de saúde e ninguém morava com idosos. Mais da metade tinha entre 20 e 39 anos e ninguém tinha mais de 40. Então são mães de filhos pequenos, menores de idade, que têm até uns 40 anos aí no máximo, tá? E a maioria estava ou casada ou em união estável, né? E a maioria tinha trabalho formal. Nesse caso, a gente também teve situação muito diferente dos clusters anteriores, né? Porque, em geral, quando elas falam das queixas sobre a Covid-19, o principal medo delas é os filhos se contaminarem. Então, elas não estão se queixando necessariamente do distanciamento social, elas estão se queixando do medo de que os filhos peguem a doença e venham a morrer. Né? Essa foi a queixa mais comum. As que se queixaram do distanciamento social foi no sentido assim, de que eu estou aqui sozinha tendo que dar conta das crianças. E eu me sinto muito só, me sinto muito sobrecarregada nessa atividade de dar conta das crianças. Então, essa foi uma queixa também muito comum. As questões familiares foram relacionadas, em geral, com as atividades domésticas, da casa, dos filhos, né? Essa sobrecarga. Muitas vezes envolveram o cônjuge, envolveram a família do cônjuge também, a sogra, né? Enquanto nas pessoas mais jovens era mais comum falar da família de origem, né? Dos pais, da mãe, dos irmãos, né? Nesse cluster também, pouquinha gente estudava, então também foram raras as queixas relacionadas a atividades acadêmicas. Em geral, elas eram de uma cobrança interna e externa aí, por um bom desempenho, misturada com uma falta de condições de se organizar, inclusive em relação a tempo, por conta de ter que cuidar das atividades domésticas, das crianças, etc. Né? Então, aqui a demanda foi mais essa. Em relação à situação financeira, embora não fosse a principal situação, né, relatada por esse cluster, teve relatos de desemprego, e isso também aumenta, uma vez que tem que cuidar das crianças, e mãe é difícil de conseguir emprego, né? E nas tensões mesmo com as questões de colegas de trabalho, dos superiores, etc., né? Por fim, a gente vem aqui as pessoas de meia idade com idosos no domicílio, né? Foram 46 pessoas aqui, e a gente tem, então, pessoas que, em geral, têm ensino médio, né? Muitas pessoas aposentadas, separadas, divorciadas, viúvas, etc., né? Quase ninguém era da comunidade acadêmica, só 4,3%, e 60% tinha filhos menores de idade, né? Bom, nesse caso aqui, a questão do distanciamento social pegou, né? Se queixaram muito da distância da família e tudo. Ainda tivemos também a sobrecarga de trabalho doméstico, principalmente para as mulheres mães, né? Uma delas, inclusive, falou da dificuldade de acompanhar as atividades escolares, as atividades remotas. Tinha o medo também de se infectar e transmitir o vírus para as pessoas idosas que moravam na casa, né? E aqui a gente não teve muita queixa financeira, eu imagino que até mesmo porque a maioria ou está aposentado, ou tem algum familiar que sustente, né? Então, essas foram as queixas apresentadas pelas pessoas aí, que eu não diria que são mais velhas, né? Mas que estão acima dos 40 anos em geral, né? Gente, basicamente é isso que a gente observou. Aí eu estou fazendo a discussão ainda, né? Eu acho que a gente já consegue pensar em algumas coisas interessantes aí para discutir. E justamente por isso eu acho que eu vou abrir a palavra para vocês agora, ver se vocês têm perguntas, se vocês têm até contribuições aí para me ajudar a pensar na discussão, né? Que eu já escrevi, mas quem sabe a gente conversando, a gente chega a novas ideias, né? Se vocês têm curiosidades, enfim, estou aberta aí para o que vocês quiserem perguntar. Passo. Agradeço a Gabi
pelo compartilhamento tão precioso, né, desse artigo aí no forno, sendo produzido. A gente teve aqui o privilégio de já ter um acesso antecipado a essas informações. E aí, agora eu queria ouvir a turma, o pessoal que está participando, o que é que acharam, o que é que tem para contribuir com a discussão. Tem alguma pergunta para a nossa convidada? Quando Gabi começou a falar, né, uma das coisas que achei muito interessante, Gabi, depois eu fiquei refletindo, a posição dos profissionais da saúde mental, dos psicólogos nesse processo que você trouxe. A gente tem, às vezes, os profissionais, os psicólogos, como aquele profissional, me ajude, eu preciso de apoio, eu preciso de acolhimento, e esquece muitas vezes que vocês também são gente como a gente, né? E que, assim, se a gente também tem incertezas, tem medos, tem angústias com todo esse processo, vocês também estão sofrendo conjuntamente. E isso realmente é muito interessante de se pensar. Pandemia é uma situação completamente nova, e aí eu achei bem interessante quando você trouxe o termo coach de pandemia. A gente não sabia muito bem como agir, então alguns profissionais já trouxeram aquelas recomendações básicas, mas aí a gente começa a repensar, não, mas isso não dá muito certo, né? Essa receitinha aqui de vida saudável, de qualidade de vida, nesse contexto tem que ser adaptada. E essa forma de adaptação, realmente ninguém tinha, a gente foi meio que descobrindo, está descobrindo ainda, né? A cada dia, a cada mês, a cada experiência construída. Eu tive a oportunidade de assistir a sua apresentação no Conex essa semana. Você também falou sobre o plantão psicológico. A gente também já teve um momento anterior, né, de conversar um pouquinho sobre o projeto. E, assim, eu acho fantástico, eu estou achando fantástico a dimensão, as proporções que vocês têm alcançado, que vocês têm conseguido, né, alcançar e contribuir com tanta gente nesse período. Então, eu queria muito parabenizar pela iniciativa, por esse trabalho tão belo, tão relevante, tão diferenciado que vocês têm feito. Com certeza tem sido muito importante. Como você disse, já foram mais de 1.000 atendimentos, né? Então, tem, com certeza, trazido impactos muito significativos para a comunidade, para a população de uma maneira geral, que tem participado, que tem esse apoio. Inclusive, eu mesma falo, às vezes algum aluno vem conversar comigo e fala, não, tem um plantão psicológico, tenta agendar lá um horário, hoje a gente já vai recomendando, e eu sei que internamente, entre os nossos estudantes também, eles já estão conhecendo, e é como se fosse assim, uma sensação de apoio constante, se eu precisasse a coisa apertar, eu tenho a quem recorrer, mesmo nesse período tão atípico, tão louco que a gente está vivendo, mas eu sei que tem alguém ali que vai poder me ajudar, me ouvir, me orientar de alguma forma. Então, realmente, é um projeto muitíssimo diferenciado, muitíssimo relevante, e eu parabenizo demais pela iniciativa de vocês, pela coragem, né, como você brincou no início, que conversando com o professor Caio, se ele é doido, eu também sou, vamos tentar ver aí, se dá certo a gente fazer os atendimentos online e tudo mais, e tem dado certo, né, a gente tem visto aí que realmente os frutos têm sido muito impactantes e significativos, e eu estou, assim, encantada com as proporções que a atividade de vocês tem alcançado. Aqui no chat tem alguma pergunta. Deixa eu ver, Maíra pergunta, prof, você acha que o medo da pandemia está contribuindo muito para que essas mulheres ainda permaneçam nesses relacionamentos abusivos? Então, primeiro, eu agradeço, Camila, é sempre legal também a gente ter o reconhecimento aí do pessoal, né, e a gente está realmente aberta, assim, né, eu acho que a característica do plantão é sempre essa do acolhimento, da gente estar lá para ser um colo, assim, né, de fato. Então, assim, em qualquer situação, plantão, a característica principal do plantão é essa, a gente está lá para acolher, né, e isso, então, implica que a nossa atitude dentro do plantão, a gente fala que a gente tem que ter 3 atitudes básicas, e que isso é o que faz toda a diferença. A primeira é a de empatia. A empatia é a gente se sentir como se a gente fosse o outro, sem se perder da gente mesmo, claro, porque eu não sou o outro, mas se eu estivesse no lugar do outro, o que seria, né? A outra é a de aceitação positiva incondicional. Significa assim, não importa o que essa pessoa me trouxer, eu vou ouvir e eu vou aceitar. Então, para vocês terem ideia, a gente já atendeu uma pessoa que trouxe como demanda o fato de só ter atração sexual por crianças.
Então, imagina o que é a gente, ainda assim, no plantão, ter que acolher essa pessoa. É claro que a gente não pode aceitar o fato em si da pessoa, por exemplo, querer, né, levar alguma criança para a cama, qualquer coisa assim, né? Mas a gente ainda assim tem que aceitar essa pessoa e entender que isso é um sofrimento para essa pessoa, sim, e que ela está buscando ajuda, né? E que a gente tem que estar lá, então, para ajudar. Então, a aceitação positiva incondicional, ela é fácil, né, de pensar, legal, vamos aceitar. Mas muitas vezes você chega em algumas situações, né, em que a gente chega a sentir até raiva, né? Então, uma supervisionanda minha falou assim, olha, o homem que eu atendi hoje era tão machista, mas tão machista que no meio do atendimento eu percebi que eu estava ficando com raiva dele. E aí eu tive que parar, me colocar de novo no meu lugar, mas aqui eu sou psicóloga e ele está me trazendo um sofrimento. Vamos trabalhar esse sofrimento? E aí, e conseguindo também desconstruir com ele que essa situação de machismo, sem usar essa palavra, porque não ia dar certo, também estava colocando ele em sofrimento, porque homens machistas também sofrem por serem machistas, por incrível que pareça. Então, se a gente desconstrói o machismo ali, a gente está ajudando esse homem e está ajudando as mulheres que convivem com ele, né? Então, essa rigidez do machismo precisaria ser desconstruída com muito amor e carinho ali, naquele momento em que aquela pessoa estava buscando ajuda. Então, essa aceitação positiva é fundamental também. E a outra é a congruência, é a gente estar de acordo com a gente mesmo, é a gente também se respeitar, é a gente se permitir sentir raiva de um cliente que é extremamente machista, mas aí a gente perceber, nossa, é isso, é porque ele é machista que eu estou com raiva, então vamos usar isso a favor do atendimento, né? Isso é a congruência. Então, isso é muito bacana, é o que a gente tem feito, né? Então, agradeço. E sobre a questão das mulheres não saírem de casa por causa da pandemia, eu não vejo assim, eu não parei para estudar isso a fundo, mas pensando assim nos casos que a gente atendeu, em geral eram situações que já existiam ali, né? Essa questão da violência já existia no relacionamento, não é de agora. Sair de um relacionamento desse é muito difícil, porque tem várias razões, né? Mas assim, em geral, a mulher que está lá, no começo não era assim tão ruim. Ninguém começa um relacionamento já apanhando. No começo era ótimo, maravilhoso. Então, elas ainda pensam assim, nossa, eu acho que é uma fase, né? Que essa pessoa deve estar passando por uma fase ruim e depois vai melhorar. Muitas vezes ela se sente culpada, porque são homens que acabam manipulando demais, falando assim, mas eu te bati, mas a culpa foi sua. Quem mandou você ter conversado com aquele cara lá que eu já falei que não é para conversar? Mesmo que esse cara seja um colega de faculdade, ela estava fazendo trabalho em grupo, né? Então, a culpa foi sua, eu já falei que não é mais para conversar com essa pessoa, você insiste, né? Então, são situações em que elas são muito manipuladas, né? E, assim, o mais difícil no atendimento não é a gente pensar assim, vamos acionar a Delegacia da Mulher, o CREAS, não, é a gente conseguir fortalecê-las para que elas possam lutar por isso. Porque elas chegam lá se sentindo tão culpadas, com a autoestima tão baixa, que elas não acham que elas merecem sair dali. E a gente tem que mostrar para elas que elas não têm culpa de nada, não. Né? E que elas são muito melhores do que aquilo que elas estão acreditando que elas são. É a partir desse momento em que a gente consegue olhar para elas com essa aceitação positiva e incondicional, de falar assim, mulher, você é foda mesmo, né? Desculpa a palavra, mas assim, você é muito boa. Né? Não se deixe enganar, não, porque você é excelente. Aí ela consegue, ela mesma dá um clique e fala, eu vou na Delegacia da Mulher, né? É aí que a gente consegue. Então, isso é uma coisa muito bacana, assim, que a gente percebe. Mas, em geral, não tem sido o problema da pandemia, não. São os problemas de sempre que estão, óbvio, continuando a surgir na pandemia, né? Não pararam porque a pandemia começou. Eu vi aqui também, como ajudar aquelas pessoas que ainda se sentem acuadas em procurar ajuda diante de todos os problemas vividos durante a pandemia, ou por achar que os seus problemas comparados aos dos outros são menores. Então, eu costumo dizer que a gente não tem régua de medir sofrimento. Até tem uma ciência na psicologia que se chama psicometria, que é a arte de medir o imensurável, na minha opinião, né? Como é que a gente vai medir inteligência, por exemplo? Inteligência é o quê? O que eu estou chamando de inteligência, para começar? Tem como eu enfiar uma régua na cabeça de alguém e falar assim, eu vou medir qual é o seu nível de inteligência? Não tem. Então, a gente começa a criar formas, né, escalas, medidas, etc., uma série de padronizações, mas, na verdade, isso não é mensurável. A gente não consegue medir isso, né? E sofrimento é outra questão, né? Então, a gente atendeu uma senhora uma vez que todo o sofrimento delas dizia respeito a, eu gostaria de fazer bolos para vender, mas eu não consigo colocar um preço neles. As pessoas perguntam, quanto custa? E eu travo.
e era um sofrimento enorme, né? E o atendimento foi voltado a isso. Não tinha nada a ver com pandemia. O sofrimento dela era: que preço eu coloco nos meus bolos? Esse sofrimento, para mim, é tão grande quanto de uma mulher que apresenta uma situação de violência de gênero. Vai me impactar menos? Vai, mas é um sofrimento digno de ajuda. Né? Então, eu costumo dizer assim, olha, a gente vai falar assim, mas o meu sofrimento é tão pequeno comparado ao do outro, mas é sofrimento. Né? Então, a gente não tem como ficar se comparando assim, eu sofro mais, eu sofro menos. A gente tem que buscar ajuda, né? E, então, eu costumo trabalhar mesmo assim, com a empatia, né? Falar assim, nossa, realmente, eu na sua situação também me sentiria assim, né? Já me perguntaram também assim, mas se a pessoa chega lá, falando, por exemplo, que está sofrendo porque o filho é gay, isso é uma coisa que todo mundo sabe que para mim, é o maior absurdo, né? Se é gay, deixa ser gay, qual é o problema, né? Mas e aí, como é que você faz para ter empatia com essa pessoa? Aí eu falei assim, eu fico pensando se um dia minha filha crescer e falar assim, mãe, eu tenho uma coisa para te contar, eu sou bolsonarista, o quanto eu vou ficar decepcionada com ela, porque tudo que eu construí por ela... de repente foi por água abaixo. Eu espero que isso nunca aconteça comigo, mas eu me coloco na situação da outra pessoa e penso, é mais ou menos assim que esse cara se sente, né? Tudo que eu ensinei, toda a religião e tal, foi por água abaixo porque virou gay, né? E a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então a gente tem que ter muita empatia nessa hora e se colocar no lugar do outro, né? E para realmente conseguir fazer com que ela aceite ajuda, né? E aí, assim, considerando as necessidades do fortalecimento da atenção primária à saúde, na organização das redes para resposta sanitária ao Covid, qual a sua impressão sobre a potencialidade do NASF como oferta de apoio psicológico, em propostas como plantão psicológico? Eu acho uma pena mesmo que o NASF tenha sido tão precarizado agora, né? Que a gente tem aquela portaria, que agora os NASF não tem mais financiamento, etc., porque para mim era uma grande oportunidade da gente fazer esse matriciamento e tudo, né? E o plantão psicológico é um serviço que ele pode ser implantado em lugares com alta demanda, como é o caso, por exemplo, da atenção básica à saúde, né, da atenção primária. Inclusive, eu tinha um projeto, que eu não sei se eu vou conseguir implantar ou não, mas que era justamente de fazer um convênio com os municípios para que o plantão psicológico possa ser oferecido no SUS, seja na atenção primária, seja num ambulatório, mas que isso seja oferecido dentro do SUS, como um atendimento do SUS. Eu acabei não conseguindo ainda um patrocínio para isso, né, porque exigiria aí algum investimento, mas é um projeto que eu já tenho escrito e que um dia, né, não sei daqui quantos anos, quando eu conseguir dinheiro para isso, eu pretendo implantar. Eu acho que é fantástico essa proposta. E aí o Lucas está falando que ele se sente muito pouco produtivo nesse contexto de EAD agora, e sei que muitas pessoas se sentem assim. Eu acho que quase todo mundo, né? A gente ainda está se habituando nesse processo, a gente tem que considerar essas questões domésticas, né? Que nem eu estou aqui tentando escrever um artigo, tentando dar uma aula, e a minha filha que entra aqui, e né, alguém que me chama, né? E tocou campainha, né? Então, a gente realmente não tem como se exigir tanto. Eu acho que a dica é essa, a gente se cobrar menos, né? Ser um pouco mais compreensivo, mais acolhedor com a gente mesmo, entendendo que a gente está numa situação de excepcionalidade, que a gente está fazendo o melhor que é possível dentro dessa situação de excepcionalidade, né? E aí, repensando as rotinas, e repensando as possibilidades. Anderson falou que se inscreve para falar sobre as consequências de estar no bem de saúde. Pode falar, Anderson, quer falar aí? Não? Mas, olha, as consequências de estar no bem de saúde é uma das coisas que mais apareceram no nosso plantão, hein, gente? Pelo menos assim, quando era comunidade da UFSB, eu já pensava, lá vem. Supervisionando, a gente não conta o nome de quem a gente está falando nas supervisões. Olha, apareceu um estudante universitário que quer ir para o curso de medicina. Pode parar, acho que é aluno meu, melhor nem falar. Passo para outro supervisor, né? Porque realmente era uma coisa muito recorrente, né? E agora já não é mais o bem e saúde o problema, é o direito, hein? O curso de direito agora é que está bombando aqui. Que situação, né, Gabi? O direito está pirando. Meu Deus do céu. Prof, eu gostaria de fazer um comentário. Pode falar. Melissa e depois Franciel também levantou a mão. Pode falar, Melissa. Depois a gente passa para Franciel. Não, um comentário sobre a pesquisa e o contexto da pandemia, né? Porque
Eu acredito que não só eu, mas eu chuto dizer que todo mundo aqui se sentiu abarcado por alguma questão, algum ponto da pesquisa da professora Gabi. Se sentiu, teve afinidade com alguma questão, porque tipo, a pandemia é para todos, né? Não tem rico, não tem pobre, não tem homem, mulher. Nós estamos todos no mesmo barco e eu queria dizer que eu me senti abraçada por essa pesquisa. Legal, isso é um feedback bom para mim. Quer dizer que então a validade dos dados está aí, né? Quando as pessoas falam e falam, faz sentido. Essa é a validade, então, né? A gente percebe que tem nexo que a gente fez. Eu me identifiquei em tantos pontos que eu fui registrando aqui, Gabi. Eu passo a palavra para Franciel e Anderson. Anderson disse que está com problema no microfone. Então, mais tarde, pela tarde, a gente vai ter aula sobre a questão das crenças religiosas na área da saúde. E quando, né, você estava expondo, professora, em alguns momentos me veio essa questão, porque se abordou, eu não escutei, como foi que a crença, a religião, a espiritualidade, das mais diversas formas, ela apareceu em algum momento, houveram falas sobre esse assunto, se houve fala sobre esses assuntos, foi de modo positivo, foi de modo negativo, a religião, os cultos, as igrejas, os grupos no WhatsApp, eles estavam contribuindo para que as pessoas ficassem melhor psicologicamente ou não? Surgiu isso em algum momento da pesquisa? Surgiu. Inclusive, uma outra coisa que a gente registrou, mas que eu ainda não escrevi sobre isso, foram as estratégias de enfrentamento. Então, assim, a religião surgiu muito como estratégia de enfrentamento, todas as religiões, né? Tanto orar, quanto meditar, quanto, sei lá, fazer oferenda para os orixás, tudo isso foi estratégia de enfrentamento. E a gente percebe, então, que isso é muito poderoso, assim, muito importante para as pessoas nesse momento. Mas também surgiu como problemas, né? Então, por exemplo, o problema da pessoa que é gay, mas quer ter uma família muito religiosa. Problema de pessoas que têm conflito, assim, moral em si, né? Porque acredita numa determinada crença religiosa, mas também não consegue praticar isso na vida. Vou dar um exemplo, por exemplo, da sexualidade, né? Então, assim, a minha religião diz que eu só posso fazer sexo depois de casar. Mas na prática eu já tenho relações sexuais com meu namorado. E isso, então, cria uma dissonância, assim, na cabeça que é difícil de lidar. Então, assim, as religiões, elas tanto aparecem, assim, num sentido bastante positivo de enfrentamento, de coping, como a gente costuma falar, né? Quanto também num sentido negativo, né? Dependendo da relação que a gente tem com as religiões, né? Então, um dia a gente pode até fazer uma pesquisa só sobre isso, né? De repente, pegar os diários de campo e levantar como é que ficou a espiritualidade dentro da pandemia. Seria maravilhoso. O material que a gente tem aqui é fantástico, né? Eu até fico pensando que um dia dava para a gente escrever um livro com vários capítulos. Então, a religião na pandemia, como é que é? A homossexualidade na pandemia, a violência de gênero na pandemia, o luto na pandemia. Tem muito material aqui, dá para a gente fazer muitas pesquisas em cima, né? Anderson e depois Melissa. Pronto, tá ouvindo? Sim, a gente te ouve. Então, quero relatar a experiência relacionada à implantação do EAD no início, né? Que foi o que aconteceu, pelo menos comigo, e acredito com outros colegas. Assim, no início foi muito difícil para mim, porque a gente estava no meio de um quadrimestre, quase pro final. Aí todos os trabalhos vieram todos de uma vez só. Veio uma avalanche de trabalhos. E isso deixou, pelo menos eu, muito tenso em ter que dar conta de tudo de uma vez só, porque eu já vinha em um ritmo muito ruim, porque eu estava numa situação de pandemia que estava tudo parado. Quando a pessoa recomeça com a avalanche, até lidar com essa avalanche, é muito mais difícil, porque o seu ritmo já foi, você não tem mais aquele ritmo do início do quadrimestre. E isso impactou muito a questão do fator, por exemplo, estresse. O estresse aumentou muito, pelo menos para mim. Eu me estressei muito, tanto que eu desenvolvi até um problema relacionado
a minha pálpebra, ela, às vezes, ela tem movimentos involuntários, quando eu tenho qualquer problema relacionado a estresse. E isso veio desse momento, desse ponto aí, porque eu não tinha antes. Aí também desenvolvi um problema de taquicardia quando, por exemplo, saem as notas. Quando tá na semana de sair as notas, pode ter certeza. Eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas de estresse, de ansiedade e etc. É muito tenso quando a gente tá perto de receber as notas. Eu acredito, porque é aquela coisa, é aquela pressão. Ah, eu tenho que tirar 10, eu tenho que me dar o máximo, eu tenho que ser bom e etc. Porque se eu conseguir menos um décimo, eu não consigo migrar, eu fico em último colocado. E é aquela coisa, aquela pressão toda, né? Que a gente tem. E aí, já no segundo quadrimestre EAD, as coisas mudam um pouco, porque a gente já conseguiu se adaptar, pelo menos eu. Consegui me adaptar à situação, consegui me organizar fazendo organograma, me organizando as atividades que eu realmente tinha que fazer na semana, e isso facilitou muito, porque é aquela coisa, vem a avalanche, aí você aprende a lidar com aquela avalanche, e você faz com que essa avalanche ela se espalhe ao longo do tempo, porque você consegue se organizar. O organograma, eu acredito que o organograma, o fluxograma, ele facilita muito isso, essa questão de organização. Eu até vejo assim que facilitou muito também a questão do estresse, diminuiu bastante, porque quando você se organiza, você tem uma noção relacionada à disciplina, você consegue ter um ritmo, então facilita muito. E eu tenho outro fator também que está atrelado, que é por conta de eu estar estagiando na atenção básica. Ou seja, eu tenho que lidar com as questões dos profissionais, me ligando, querendo material, EPIs, e ao mesmo tempo eu tenho que lidar também com esse processo de aprendizagem da UFSB. Então, eu tive que aprender a ter uma disciplina relacionada a esses dois lados. Entende? Então, eu acredito que tem fatores ruins e fatores bons nesse processo, porque a gente aprende a lidar, por exemplo, com o estresse e com a ansiedade. A gente aprende a controlar isso, a como lidar com as nossas emoções, a como ressignificar esse processo. E de que forma ressignifiquei esse processo? A partir de hobbies e organização. Qual foi o hobby que eu criei nisso? Eu comecei a aprender um ukulele. E eu estou começando a aprender a tocar. Então, isso foi uma terapia para mim. Está facilitando muito no processo, porque eu consigo me desligar de tudo, desligar da questão da rotina, etc. E consigo vivenciar a música. Então, eu acredito que a música, ela facilita muito isso, esse processo de você tentar esquecer do mundo e se ligar em outro mundo, vamos dizer assim. Foi basicamente isso. Muito legal, Anderson, a ideia é essa mesmo. Primeiro chega aquele baque, assim, na avalanche, como você disse, e a gente começa, né, nossa, e agora o que eu vou fazer da vida? Parece que está tudo perdido, assim. Aí depois a gente vai conseguindo se reorganizar, colocando a vida em ordem, né? Então é importante a gente não se cobrar tanto quando chega a avalanche, né? Eu acho que o melhor artigo que eu li no comecinho da pandemia, que eu já estava cansada de tanta gente falando, sem saber do que estava falando, me parecia, né? Mas o melhor artigo foi de uma psicóloga de Israel, um artigo em inglês, senão eu teria compartilhado, mas estava em inglês, mas ela falava assim, que ela já tinha passado lá por muitas guerras, né? E, de repente, quando estoura uma guerra no local onde ela está, também toque de recolher, aquele medo, né? Será que vão explodir minha casa, que vai cair uma bomba aqui, né? E toda a sua vida para, de repente, né? E ela falou assim, olha, então tem algumas fases aí. Na primeira fase você se desespera e você não consegue fazer nada. Então quando isso acontecer, não tente se cobrar, não tente fazer as coisas, você não vai conseguir mesmo. Pare de se cobrar. Aí, depois que passar essa fase, você, aos pouquinhos, vai conseguindo reorganizar a sua rotina. O seu próprio cérebro está adaptado para se reorganizar e para se readaptar às situações. Então, pare de se cobrar agora e deixe que o seu cérebro vai te ajudar a se readaptar, né? E quando eu li isso, eu falei assim, pronto, aqui me parece algo de alguém que vivenciou uma coisa parecida, né? E foi o que eu levei para a vida, assim, né? Quando eu li o artigo dela e o que eu fui levando para o plantão também. Né, o que eu recomendava naquele comecinho, quando a gente ainda estava nesse processo, era assim, ó, você não está conseguindo se organizar com a vida? Eu também não. Então, aí eu usava também, né, desse fato de que eu estou na mesma situação, eu falei, eu também não. Né?
eu estou aqui com uma filhinha pequena, até contava um pouco, com uma filhinha pequena, eu e meu marido trabalhando remoto, sem empregada, sem restaurante, sem escolinha, tá muito difícil aqui também, né? Todo mundo está passando por isso. Então, vamos parar de cobrar tanto, né? Vamos fazer o que a gente consegue e aos pouquinhos se reorganizando, né? Então, isso eu acho que é essencial, né? Então, muito importante mesmo. E quanto ao BI, gente, eu acho que aí é um erro institucional mesmo que a gente teve, desde lá de 2014, de colocar essa competição maluca entre vocês, né? E que, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não sei se é muito resiliente, muito firme nesse momento para lidar com isso, né? Então, eu realmente só posso sentir muito por existir essa situação, porque realmente eu não acho que seja saudável isso, não. Nunca achei. Desde o comecinho, essa era uma coisa que me incomodava. Por mais que eu ame de paixão o BI em muitos sentidos, esse ponto é o ponto que eu mudaria desde o lado do começo, se eu pudesse. Essa fala sua, Gabi, sobre a produtividade, eu acho muito interessante quando você fala assim da produtividade imediata, né, tempos atrás. E eu lembro de uma conversa também que eu tive contigo tempos atrás, que você falou sobre isso, porque as pessoas acham que cuidar da casa, que fazer comida, que isso e aquilo não é ser produtivo. E isso é produtividade, mas a gente vive, né, nesse mundo capitalista louco, que tudo tem que ser regido por dinheiro, por recebimento, enfim. E aí eu repensei, a partir dessa conversa contigo, assim, eu realmente parei para pensar, falo, poxa, de fato. E hoje eu te confesso, assim, que eu olho essa questão da produtividade de uma maneira muito diferente. Então, quando eu consigo organizar minhas coisas em casa, quando eu consigo dar conta das demandas com minha filha, com meu marido, com meu pai que está doente, tudo mais, eu falo, não, hoje o dia foi super produtivo, consegui fazer isso, isso e isso, assim, coisas relacionadas, nada relacionado a trabalho, mas que eram demandas, eram necessidades que eu precisava, né, cumprir, enfim, que em um primeiro momento para a sociedade poderia não se relacionar com produtividade, mas que hoje eu enxergo como produtividade, porque assim, se não fosse eu que tenho que resolver aquilo, e por que isso eu não posso considerar como algo produtivo, como algo bom, como algo que realmente trouxe algum acréscimo para o meu dia? Então, essa ressignificação, assim, do conceito de produtividade no dia a dia, eu digo que eu realmente aprendi contigo e eu trouxe mesmo, incorporou meus dias e me ajudou muito, muito, muito. E essa necessidade também que você trouxe da gente, às vezes, dessa autocobrança e de imediatamente querer já estar pronto para cumprir as atividades como antes, também é um ponto muito interessante, porque é por isso que eu falei que eu me identifiquei com várias questões, né, do estudo, porque eu também tive isso, e acredito que muitos de vocês, a gente, enquanto professor, por exemplo, de um dia para o outro passou a ter a necessidade de aula remota, sim, mas até então a gente nunca tinha feito uso dessa metodologia. Então, qual a melhor plataforma? Quais as melhores atividades para a gente passar? Será que dá certo? Será que não dá? Então, tudo muito novo para a gente. E, às vezes, eu ficava com essa sensação de que, não, os alunos, eles já esperam que a gente saiba tudo como fazer da melhor maneira, mas a gente também não sabe, a gente está aprendendo junto nesse processo, é tudo novo para a gente também. Então, essa autocobrança de querer resolver tudo, de saber como resolver tudo, em uma situação que a gente nunca vivenciou, eu acho que é algo muitíssimo comum e que tem, assim, trazido, talvez, sofrimentos para alguns colegas, para algumas pessoas, né, em graus variados, que alguns conseguiram, talvez, já se readequar, se redesenhar de uma forma melhor, outros, talvez, ainda estejam batendo cabeça em como conseguir fazer da melhor maneira, mas, de fato, é algo muito ampliado. E aí eu lembro que quando eu voltei, né, a trabalhar, voltar a dar aula, voltar com as atividades administrativas na PROAF, com um bebê de 10 meses em casa, 10 meses agora, né? Mas na época Isabela tinha 7 meses, e eu pronto. E eu super querendo já saber fazer tudo. E aí eu falei, não, agora eu sou mãe, eu nunca fui mãe, eu tenho um bebê de 7 meses, eu nunca trabalhei remotamente, agora eu tenho que trabalhar remotamente. Então, reorganizar isso foi um processo. E, inicialmente, eu não quis me permitir. Eu já queria saber fazer tudo. E aí foi um processo para eu entender que eu podia, que eu deveria dar este tempo, né? Para mim mesmo, para me reorganizar da melhor maneira. E eu acho que isso é uma mensagem que a gente pode deixar para todos nós, para a gente se respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa saúde mental, respeitar os nossos limites,
né? Porque senão se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Eu acho que essa necessidade de repensar essas prioridades, talvez, na vida, sejam significativos, e esse momento da pandemia talvez tenha mobilizado um pouco mais as pessoas para isso, para repensar as nossas prioridades, para repensar aquilo que realmente é útil, não é, produtivo, não é, e esse momento de reflexão que a gente está tendo aqui é muitíssimo valioso, e eu queria, inclusive, que a gente tivesse muito mais pessoas tendo essa oportunidade de discutir, de abrir a cabeça assim, para algumas coisas, para poder, talvez, aliviar alguns fardos pesados que no dia a dia as pessoas têm enfrentado e que talvez não fosse necessário. A gente pode levar a vida de uma maneira mais leve, é possível levar a vida, levar as demandas, levar o dia a dia de uma maneira mais leve. Não é fácil, estou falando assim, não é fácil, não é algo que a gente faz de um dia para o outro, da noite para o dia, é um processo, né? A gente vive no processo, e hoje eu falo para os meus alunos e para todo mundo que na verdade, todo mundo precisa de psicoterapia, precisa de um acompanhamento de um profissional, é muito importante. Não é fácil, mas ter a disposição, a abertura para querer melhorar, para querer mudar, para querer se cuidar, mas isso eu acho muito importante, e é um momento desse aqui que talvez traga reflexões para todos nós. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no chat. Larissa, sim, as novas descobertas viraram escape, ajudam muito. Eu acho que em relação a Anderson, né, falando da aprendizagem do instrumento novo, e Patrícia, que reflexão incrível, professoras, mudar o nosso olhar sobre o que estamos vivenciando é tão difícil, mas tão importante para reduzir essa autocobrança. Exatamente, é difícil, mas é importante. Vamos tentar, né, fazer isso. E a gente conta com alguns profissionais incríveis, como a professora Gabriela e os outros colegas que estão aí nessa missão do plantão psicológico para esse apoio tão importante. Então, mais uma coisa que eu acho que é interessante falar, assim, o que eu pretendo fazer também com esses resultados, além de publicar, né? A gente pretende usar isso para as próprias ações de promoção à saúde, né? Acho que a gente até pode conversar depois, Camila, com a Procis, porque a gente pode começar a criar mensagens voltadas para esses grupos também, né? Já que a gente conseguiu segmentar quem é que tem nos procurado em sofrimento, a gente pode começar a pensar assim, tá, para os estudantes, o que é que a gente pode contar para eles, a partir das demandas que agora a gente já sabe, empiricamente, que eles têm. E para as mamães, o que a gente pode comentar aí, né? Então, essa pode ser uma estratégia de marketing, mas num sentido agora bem mais positivo, assim, né? Que não é para vender coisas, mas assim, para ajudar mesmo na questão da saúde mental, já pensando em demandas específicas, né? A outra coisa que eu fiquei pensando é na possibilidade até mesmo de criar grupos, né? Com pessoas com perfis semelhantes, e agora a gente já sabe mais ou menos quais são os perfis. Então, a gente pode ter um grupo de jovens universitários, a gente pode ter um grupo de mães, a gente pode ter um grupo de profissionais de saúde, né? E isso seria interessante, tanto na UFSB quanto fora da UFSB também, para se pensar no SUS, para se pensar em atividades externas, né? Então, além das questões científicas, a gente tem implicações bastante práticas com essa pesquisa, que é o que vai me ajudar a fazer um planejamento do plantão psicológico, de todo esse serviço para o ano de 2021. É isso, agradeço, então. Voltei, a internet está oscilando. Não, eu queria só fazer mais um comentário em relação à parte dos relacionamentos abusivos que você trouxe, da violência doméstica, né, da violência contra a mulher. A gente eu particularmente já tinha ouvido muitas informações sobre isso na televisão, o pessoal comentando que a violência tinha aumentado, e você trazendo isso com esses dados, né, tão próximos a nós, realmente é muitíssimo preocupante e triste. E aí eu retomo a sua apresentação lá no Conex, que talvez uma das dificuldades que a pandemia tenha trazido, assim, além do fato das famílias estarem mais tempo em casa, então, consequentemente, essas violências aumentaram, também tem a dificuldade da mulher, muitas vezes, fazer a denúncia, porque ela está ali e o abusador está próximo a ela. Então, às vezes, ela tem que subir, vai para cima da casa, do telhado, ou então tem que encontrar algum horário, coisa muito rápida, corrida, para conseguir conversar um pouco. Então, eu acho que se soma
a essa dificuldade. Normalmente já é difícil, né? Geralmente já é difícil para a mulher fazer esse tipo de se abrir sobre o tema, fazer denúncia quando é agredida, enfim. Mas na situação da pandemia, além do processo ter se intensificado, a dificuldade talvez de compartilhar a situação também tem aumentado, justamente por essa questão de estar sempre próximo da pessoa, e aí complica ainda mais. Então, é bem lamentável, muito triste, e eu imagino como deve ser difícil para vocês. Foi o que eu falei, voltando à minha fala do início, né? A gente às vezes esquece que vocês são gente como a gente, que também tem sentimentos, que também sofrem, também são impactados com alguns casos que ouvem, que precisam acolher. E então eu imagino, assim, tentando me colocar um pouquinho no lugar de vocês, como deve ser complicado ouvir essas situações e até outras, como você trouxe da questão não é pedofilia, né? Da pessoa sentir atração por crianças, enfim. Então, são casos muitíssimo delicados e eu realmente valorizo demais a saúde mental, os profissionais da saúde mental, reconheço o trabalho fantástico, que vocês têm uma missão muito bonita, muito importante e muitíssimo difícil. Legal, obrigada. É isso mesmo, né? A gente vai lidando aí com as nossas próprias questões também nos atendimentos, e o papel da supervisão é esse, né? Eu mesma, quando eu atendia, o caso era difícil, eu também ia para a supervisão, no fim, né? Chamava os colegas que também estavam no plantão, vamos conversar um pouco sobre esse caso. Me pegou aqui. Vamos compartilhar, é verdade, imagino. Então é isso, pessoal. Se ninguém mais quiser comentar, eu agradeço mais uma vez a participação da professora Gabriela. Eu acho que vai ser ótimo, viu, Gabi? A gente trocar aí figurinhas mais para frente, para o próximo ano, talvez, algum planejamento de intervenções junto aos estudantes, com os resultados que vocês conseguiram. Achei bem interessante essa proposta dos grupos, porque aí a gente já dá para trabalhar bem mais focado, né? Os grupos das mães, dos estudantes, das pessoas idosas, enfim, com questões mais específicas, eu acho bem interessante. E enquanto representante da Pró-Reitoria, da PROAF, da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, e na condição de coordenadora de qualidade de vida, também eu coloco a gente à disposição para fazer uma parceria e, de alguma maneira, institucionalmente, ampliar e apoiar da maneira que for possível. Eu sei que tem algumas dificuldades, né, que você já compartilhou dessa questão da ampliação, às vezes, do projeto, da gestão, da administração do projeto, porque a equipe é pequenininha, as demandas são crescentes, mas o que a gente puder ajudar, estamos aqui, né, e eu acho que vai ser uma parceria muito importante, e a gente está à disposição. Obrigada, Camila, agradeço mesmo. É isso, então, turma. Se ninguém tiver mais nada, a gente pode, então, encerrar. Não esqueçam de assinar a frequência, o pessoal do curso de extensão. Já coloquei o link aqui no chat algumas vezes. Vou colocar uma última vez, se alguém entrou depois. E na próxima semana, já fazendo propaganda, a gente vai ter como convidado o professor Fábio Nieto. A gente vai continuar nessa linha aí da saúde mental, e ele vai falar um pouco sobre a questão do luto, né, do enfrentamento do luto no processo da pandemia por Covid-19. A gente sabe que tem sido complicado para algumas famílias essa experiência do luto, a dificuldade, a impossibilidade de se despedir, às vezes a evolução muito rápida da doença, a necessidade de isolamento, isso tudo é bem complicado. Então, às vezes, você perder um familiar, uma pessoa querida, e não poder se despedir como gostaria, né, de uma maneira tão inesperada, isso deve estar trazendo impactos significativos para essas pessoas, e a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vai ser um momento muito enriquecedor também, e aí a gente espera vocês na próxima semana, nesse mesmo link, a partir das 10 horas, o nosso encontro, tá bom? E, Gabi, mais uma vez, muitíssimo obrigada, foi excelente, uma manhã muito boa, de reflexões, e beijos para todos. Beijo, gente. Graças aí. Boa tarde para todos. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.